Olá, meu nome é Heloísa Coelho, eu sou dentista formada pela USP há 41 anos e eu aplico a trilogia analítica na odontologia juntamente com outros dentistas. E hoje, como essa live é próxima do Natal, das festas, né, passagem de ano, eu escolhi esse tema porque nossos problemas aumentam na época de festas. É baseado nesse livro da doutora Cláudia Pacheco, De Olho na Saúde, que é um livro muito bom para todos lerem, para aprender bastante como estilo de vida, né, como ter uma vida melhor, né, com mais saúde. Odontologia com orientação psicossomática, trilógica, começou em 82. Eu só vou dar uma introdução sobre essa odontologia. Eu vou falar mais sobre essa questão de por que temos mais problemas, por que adoecemos na época de festas. Tá? Isso é claro que é para todos os problemas de saúde, até acidentes, né? Não é só essa questão que nós vamos abordar, é o que está por trás das doenças, acidentes que acontecem na época de festas, né? Aqui são livros que a odontologia, né, trilógica se baseia, né, para escrever vários livros, para dar aulas, né? Nós temos cursos de psicossomática, e esses aí é da Dr. Kepp, a medicina da alma, e a cura pela consciência, e De Olho na Saúde, que é da doutora Cláudia Pacheco. Esses são livros de odontologia, que a doutora Márcia e eu escrevemos, o Odontologia à Esquerda, né, do terceiro milênio. Esse ao lado é o Dentinho Porcalhão, que é um livro para colorir, que ajuda muitas crianças a ver a importância dos dentes naturais, gostar de escovar os dentes, né? Elas se identificam com esse dentinho, que é muito bonito, e elas passam a gostar de escovar os dentes e também aprendem um pouco sobre atividades, a importância do afeto e atividades boas na vida, né? O outro livro é Odontologia do Terceiro Milênio, e o último que nós escrevemos é Como Preservar os Dentes Naturais. Então, nesses livros aborda essa parte da psicossomática, como o ser humano adoece na boca com influência da vida psíquica emocional. E como se pode prevenir, né, as doenças bucais. A odontologia com orientação psicossomática fornece, né, propicia uma saúde bucal através da conscientização. Isso que eu vou falar um pouco, porque todos sabemos, né, que não convém comer muito açúcar, sem escovar os dentes a seguir, né? Que o cigarro, né, pode aumentar 10 vezes o risco de problemas periodontais, né, de gengiva, da parte óssea. A importância de se escovar os dentes, todos sabemos. Então, atrás dessas atitudes, quando a pessoa não quer escovar bem os dentes, quando ela consome demais açúcar, ou até ácidos, né, como refrigerantes tipo cola, que são os maiores inimigos dos dentes, né, que tem ácido fosfórico. Todas as nossas atitudes, por trás, têm a nossa questão psíquica. Isso nós abordamos na área de prevenção. E outra questão que é muito importante é que a causa principal das doenças bucais é psicológica emocional. Então, por exemplo, se nós sentirmos raiva, ansiedade ou angústia, sem conscientizar, né, sem nenhum controle, nós podemos causar cáries dentárias, inflamação da gengiva, mau hálito, candidíase, que é o chamado sapinho, e também aftas, né? E também trabalhamos com a questão do bruxismo, né? O ranger os dentes ou apertar os dentes, que em São Paulo, cerca de 90% das pessoas que moram em São Paulo, têm um certo grau de bruxismo, e que afeta muito os dentes, porque eles são desgastados, são movimentados, pode dar problema até de canal, pode causar fraturas, dores de cabeça.
Então, também isso é tratado através da vida psíquica, porque o bruxismo é devido a forte tensão emocional. Então, todas as pessoas que têm problemas de bruxismo, que têm muitos problemas bucais, o ideal seria fazer uma certa terapia, porque as doenças vêm da alma, né? Então, é muito bom. As pessoas que fazem terapia, elas têm menos problemas bucais e doenças em geral, né? Tem mais saúde, graças ao equilíbrio maior psíquico, né? Ao tratamento, à psicanálise, à análise, né? Então, corpo e alma é uma só energética. Então, essa separação que fizeram, né, corpo da alma, atrapalha muito no tratamento e prevenção das doenças. Porque Deus fez assim, todo ser humano, corpo e alma, sempre juntos. A alma é uma energia pura, ela é invisível, por isso que ela é mais poderosa do que o corpo. O corpo é uma energia condensada. Essa alma, que os filósofos chamam de alma, que é essa vibração interna, que forma e mantém o corpo. Então, os nossos pensamentos, sentimentos, são formas de energia. Então, tudo que nós pensamos e sentimos, todo o nosso corpo pensa e sente. É por isso que nós não podemos pensar mal, não podemos ficar na raiva, na inveja, porque afeta o nosso corpo. O nosso corpo, para ter saúde, é ligado às leis da natureza, é amor e ética. Então, quando nós ficamos muito no maus pensamentos, maus sentimentos, também atitudes errôneas, vai afetando o nosso corpo, né? Então, o corpo seria como um espelho da nossa alma. E o importante, ninguém é puro afeto, né? Nós todos temos o pecado original. Então, o importante é nós percebermos quando estamos sentindo raiva, inveja, excesso de medo e conscientizar para reduzir, né? Ter menos raiva, não ficar pensando mal, não ficar fazendo intrigas, né? Então, a conscientização da nossa raiva, angústia, ansiedade, arrogância, avareza, a conscientização é que faz com que a gente tenha mais saúde, porque aumenta a imunidade e a saúde é ligada à imunidade, né? São dois fatores para o equilíbrio do físico, é a imunidade e a saúde, que é decorrente da nossa imunidade. São totalmente interligados. A consciência, ela tem um enorme poder energético, preventivo e curativo. Então, a alma é superior, então ela influencia muito o corpo. Se a gente está com raiva, pode causar uma dor de cabeça, por exemplo. Se nós conscientizarmos essa raiva, aí a gente vai parar de ter aquela raiva. Aí resolve a dor de cabeça. E pode ser outras dores, né? A raiva causa muitas dores, muitos problemas no corpo. O excesso de medo também, né? A raiva causa pressão alta, que é muito comum. É sempre ligado à raiva, mesmo quando nós não percebemos que estamos sentindo a raiva, como quando ela está desapercebida, aquela raiva, a pessoa não percebe. A raiva não é só quando a pessoa se explode, briga, né? Faz assim gestos agressivos. Às vezes a gente tem rancor, né? Ou a raiva fica mais dentro, mas a pessoa, sem perceber, ela está sentindo a raiva. E aquela raiva vai alterar hormônios no corpo e vai dar problemas no corpo, no físico, né? Assim como o excesso de medo e a inveja, a arrogância, a soberba, a avareza, tudo que é contra o amor e ética vai afetar o nosso corpo. A importância, por isso que é importante a conscientização. Agora, sobre conscientização e interiorização. Todo problema tem que ser resolvido do interior para o exterior, sem exceção. Qualquer circunstância externa tem de ser analisada para chegar à sua verdadeira etiologia, à sua verdadeira causa, que é psicológica, espiritual. Essa frase é do Dr. Kepp, do livro dele, O Reino do Homem. Então,
a questão, nas sociedades, todas são invertidas, todas são delirantes, desequilibradas. Então, toda a doença que nós temos orgânicas tem causas psicossociais. Agora, com a conscientização, nós conseguimos perceber os nossos maus sentimentos, maus pensamentos, atitudes errôneas e vamos nos corrigindo. E com a conscientização, nós vamos ter condições de trabalhar, lidar com os problemas sociais que são enormes, né? Cada vez mais a sociedade está mais invertida. Então, o que afeta o ser humano é o nosso lado individual, a nossa psique, se não for tratada, né? Ficar muito inconscientizada dos nossos maus sentimentos, pensamentos e ações, e os problemas sociais, né? Injustiças sociais, né? Então, são esses dois fatores que afetam a saúde do ser humano. E a interiorização, conscientização é fundamental para conseguir lidar, viver numa sociedade tão invertida, né? Com tantos erros. As causas psicossociais das dores de dentes e as emergências dentárias. Essas são as mais comuns e também são para as outras doenças do corpo, né? Por que na época de festas, tantas pessoas, os hospitais, a parte de pronto-socorro, são sempre lotados, né? E também os consultórios dentários, a busca de socorro, né? Atendimento de emergência. O que causa mais doenças quando a pessoa está com problemas, doenças na família, quando ela tem problemas de relacionamento, promoções no trabalho, épocas de festas, Natal e Páscoa, também até época no próprio aniversário, ou aniversário de um ente querido, e durante as férias. Esses são um dos momentos que a pessoa é mais comum adoecer, causar acidentes também, se causar um acidente, né? Época de festas, nos países cristãos, é muito comum, Natal e Páscoa. É isso que nós vamos falar um pouco sobre isso. Agora, nunca se pensa nisso, né? Acham que estresse é excesso de trabalho. E como que a pessoa adoece, se acidenta durante as férias? Acontece muito. Ou ela vai numa festa, né? Todo mundo alegre, contente, todas as pessoas bonitas, tudo maravilhoso, e ela começa a ter dor de dente. É possível acontecer isso. E por que acontece isso? Isso que nós vamos ver, tá? Somatização é a fuga ou luta contra a consciência. A consciência é uma luz, ela mostra para nós como nós somos, ela mostra como se nós fôssemos só, por exemplo, um ambiente. Aí, conforme vai iluminando o que seria a consciência, nós vamos percebendo o que está limpo, o que está organizado, consertado, direitinho, e também vamos ver o que está quebrado, o que está sujo, o que está bagunçado. Nós vamos ver tudo, consciência à luz. E quando a gente é contra a consciência, o que nós somos mais contra a consciência? Contra ver os nossos erros, as nossas mazelas, os nossos problemas. A gente não quer ver. Mas também, se não vê os erros, também vai deixar de ver as maravilhas que temos dentro de nós também e também no exterior, né? As coisas boas sempre tem. Então, a consciência, a gente, quando corta um lado, corta o outro. É a luz, ou a gente enxerga ou não. Então, é muito bom a conscientização, vai abrindo a cabeça, assim, a gente vai enxergando a visão. Dá para a gente enxergar boas oportunidades que a gente tem na vida, né? E também os erros, falhas, para ir se corrigindo e melhorando, se desenvolvendo, né? Então, o que causa a psicossomatização não é o acontecimento em si, mas sim a consciência que ele traz para a pessoa e ela rejeita. Então, qualquer fato na nossa vida traz consciência para nós. Se nós ficamos contra essa consciência, podemos adoecer, porque a consciência é a ligação, é um elo com Deus, né? Nós começamos a captar bastante energia escalar, que Tesla chamava, né? Energia divina, através da conscientização. Então, quando a gente aceita a consciência,
a gente sente um bem, aproveita o bem, né? Estamos mais de acordo com a nossa essência, boa, bela, verdadeira, como Deus nos criou a nossa essência, né? Agora, quando nós rejeitamos, aí nós atrapalhamos toda a nossa fisiologia do corpo, a liberação de hormônios em excesso, a falta de outros, desequilibra todo o nosso corpo. E também podemos causar acidentes, né? Então, a consciência é a luz. Se nós aceitamos, ficamos bem, podemos nos recuperar das doenças. Se nós rejeitamos, podemos adoecer mais. Né? É a questão da censura, a censura que nos mata. Não é a consciência em si, a luz. É a censura de ver como nós somos, principalmente nós mesmos, né? A consciência sobre nós mesmos. A sua saúde e bem-estar só dependem de sua conduta. Então, agora vamos falar sobre por que nossos problemas aumentam na época de festas. Nas festas de fim de ano, por que as pessoas adoecem, são hospitalizadas com as mais diversas formas de doenças, complicações gastrointestinais, crises de hipertensão e cardíacas, insolação, viroses, tentativas de suicídio, crises de depressão? Por que, num tempo de paz, de amor, de usufruição da beleza, é que os homens deste planeta mais sofrem? Os problemas não começam quando algo vai mal na nossa vida exterior, ou porque trabalhamos demais, ou porque nos falta alguma coisa. Não são os problemas que causam doença, mas a censura. Esse é do livro O Homem Interior, de Norberto Kepp. Isso é muito importante. Não são os problemas que causam doença, mas não querer vê-los, né? A censura. Inversão psíquica, que é uma descoberta do Dr. Kepp, que ele fez em 1977. Colocamos a fonte de nossa satisfação e felicidade em fatores exteriores e sensoriais. A gente acha que vai ser feliz com fatores exteriores e sensoriais, e não internamente. Então, fatores materiais, né? Dinheiro, sexo, comida, viagens, só trazem satisfação se estamos bem conosco mesmos. Senão, tudo isso vai desencadear muito mais dores de cabeça do que já temos. Então, quando a pessoa está com problemas, ela acha que só ficar viajando, só indo em festas, ou no consumismo, né? Sexo, comida, muitos filmes, cinema, tudo demais, né? Achando que vai resolver alguma coisa. Então, cada vez ela fica com mais problemas, né? Mais dores de cabeça. A volta para o próprio interior é o encontro com a verdade, beleza e bondade de Deus, que está na nossa essência. É do livro A Glorificação, de Norberto Kepp. Agora nós vamos ver um vídeo que o Dr. Kepp está explicando o desgaste interno do ser humano após as festas. Então, nós vimos que todos eles concordaram, né, que na ocasião de festas, de Natal, de fim de ano principalmente, ou mesmo festa de casamento, de batizado, etc. Festa de aniversário. Aniversário é mais comum ainda, né? Que há de fato assim um desgaste muito grande nas pessoas que no dia seguinte estão com ressaca, beberam demais. Então veja que interessante, vão fazer uma festa, então a pessoa se embebeda. Agora é claro que o organismo não aguenta ingerir tanto álcool, então até drogas hoje em dia, e isso evidentemente não vai causar bem-estar nas pessoas. Então dizem, por que a pessoa bebe demais, ela briga demais, ela até ingere assim drogas, né, coisa assim. Então isso parece que é para a pessoa procurar felicidade, né? Ela quer ser feliz, quer perder a inibição, quer crescer mais, quer ser mais alegre. Não é. Essa que é a questão difícil de explicar para a humanidade, né? Para as pessoas que não são assim cientistas nesse campo.
O indivíduo bebe, ingere drogas, estraga a vida, briga, ataca os outros, cria confusão. Ele faz tudo isso por quê? Porque ele quer estragar a vida. Veja aqui um esquema que eu fiz também, que talvez esclareça melhor isso. Eu pus numa roda, como que imitando a vida do ser humano, né? O ser humano, a mente dele é essa roda aqui. Olha, veja aqui, esta maior, 90%, é formado pela entropia, pela rejeição que o indivíduo faz à vida, é formado por uma atitude de destruição, negação, sempre uma atitude contra a vida, que é 90%. Aí. Agora, esse pedacinho aqui, 10%, que é da consciência, é uma atitude de crescimento. Então, o que acontece? A pessoa vive 90% para estragar a vida dela e dos outros. E 10%, uma pessoa, uma coisinha que sobra para melhorar a vida. Então o indivíduo pensa, bom, trabalhar deve ser ruim, né? Você tem que se esforçar, é bom passear, ficar por aí. Mas não, trabalhar é que é bom. O que mais que a pessoa pensa? Que na festa, ficar em prazeres, ficar se divertindo, como atualmente existe essa filosofia do ócio, né? Ficar viajando, gastando dinheiro, se tiver essa possibilidade, isso é bom. Agora, se dedicar a um trabalho, fazer uma coisa séria, até mesmo um trabalho assim de ajuda para a humanidade, algo importante, isso seria ruim. Então, exige um sacrifício, uma atitude intensa da pessoa naquele campo. Mas é só aí que o indivíduo é feliz. Num artigo de um jornal brasileiro, lê-se que é aconselhável tranquilidade, bom humor e rir de si mesmo. Mas como ter tranquilidade, bom humor e tolerância com nossos problemas se não temos a menor noção de como podemos não agir de forma invejosa, arrogante, materialista e projetiva? Se nós não temos noção, como que nós vamos ter ser tranquilos se a gente não percebe, não tem noção de como lidar com a nossa inveja, arrogância, o nosso materialismo? Nós nem percebemos projeção, nós não percebemos o quanto somos projetivos, né? Não percebemos do quanto rejeitamos sem perceber, né? Não, o quanto rejeitamos o bem de nossa vida, do quanto atacamos e criamos brigas sem nenhuma necessidade com aqueles que mais nos amam e nos ajudam. Nós não percebemos que rejeitamos o bem, não percebemos o quanto nós atacamos e criamos brigas com as pessoas que mais nós gostamos e nos ajudam, né? Agora nós vamos ver um outro vídeo. Por que o ser humano se sente mal numa festa? O Dr. Kepp explica. Então, nós vimos, né, pelas respostas aí dos entrevistados, que de fato existe uma causa desse problema do ser humano se sentir mal nas festas. Porque a ideia é que o indivíduo seja feliz através de uma comemoração, principalmente de uma festa de fim de ano. Mas aí encontra esse elemento, vamos dizer, negativo da personalidade que domina, isso que o Freud chama de inconsciente. Olha, as revistas aí que falam mal de Freud cometem um grande engano. Freud foi um enorme gênio que a humanidade teve, porque foi o primeiro psicoterapeuta a mostrar que o indivíduo é praticamente movido por algo que ele não conhece. Só essa descoberta dele mereceria um prêmio Nobel, que, aliás, ele nunca teve. Só dão os prêmios Nobel para as pessoas que falam mentira lá na Suécia, né? De maneira que o que acontece é exatamente isso. O que está mesmo escondido no inconsciente é que domina a personalidade. Agora, eu gostaria que o Adhemar falasse o que ele acha, né, dessa questão de estresse durante as festas. Então, o que eu tenho notado é o seguinte, que as pessoas normalmente criam uma expectativa enorme
assim, no final do ano, porque ela tem que, assim, praticamente se checar aquilo que ela realizou durante o ano todo. Então, o que eu noto é o seguinte: a pessoa, normalmente, ela põe, basicamente, essa questão, assim, financeira em primeiro lugar. E chega no final do ano, é uma festa mais de confraternização. Então, quando a pessoa, assim, ela tem que entrar em contato com os outros, ela tem que ver exatamente aquilo que ela não realizou nesse aspecto mais pessoal, mais humanitário e até, assim, psicológico. Então, isso ajuda a criar um estresse muito grande, porque a pessoa nota que ela realmente não fez aquilo que ela deveria ter feito. Então, isso causa um estresse enorme na pessoa. Então, completando isso que o Ademar falou, tem um aspecto, viu, Ademar, muito importante, é que justamente no fim de ano a pessoa tem que gastar para comprar presente. E se ela é avarenta, o que ela vai fazer? Então ela tem que mostrar cara alegre para os outros, afinal de contas é o nascimento do Salvador, né? Para salvar a humanidade. Então essa cara alegre ele não quer mostrar, ele é ranzinza, ele é avarento, ele é um indivíduo amargurado, então ele quer destruir tudo. Então ele tem que mostrar uma cara que geralmente ele não tem, de alegria que ele não possui. Temos no nosso interior todo o depositário de riquezas incomensuráveis e ainda adormecidas. O nosso psiquismo é relegado a último plano quando, na verdade, é de primordial importância. Valemos muito mais do que os bens materiais que temos, do que o poder que conseguimos e de todo o sexo e comida que conseguimos usufruir. Nosso interior tem um incrível poder, e se esse poder não for conscientizado para ser bem utilizado, poderá reverter em destruição de nosso equilíbrio psíquico, orgânico, social, econômico e afetivo. Agora é o último vídeo dessa live mostrando por que o ser humano rejeita a luz. Comenta, Dr. Kepp. Então, a Cláudia estava lembrando aqui uma coisa muito importante, ligada até à teologia, né, Cláudia? A questão do São João, né, quando fala que Cristo era a luz, que ele, tudo isso aqui, ele também ajudou a criar. Então, uma das três pessoas da Trindade Divina, criador de tudo que existia, ele, portanto, no início era a luz e a luz veio ao mundo e o mundo atacou essa luz. Por que ele fez essa comparação? Se o mundo, ele falou, é trevas, então as trevas não vão aceitar a luz. Por quê? Porque a luz mostra que justamente os seres humanos são maus, têm defeitos. Olha, Cláudia, eu acho que o nosso trabalho é muito ligado a essa ideia de São João sobre a vinda do Salvador e, evidentemente, também aos pensadores da antiga Grécia. Agora, então, Dr. Kepp, o senhor acha que quando a humanidade crucificou Cristo, na verdade, era a humanidade que eles estavam que se crucifica, né? Quer dizer, cada um se destrói, se mata por não aceitar a luz. Atacando Cristo, o Salvador, então a humanidade se atacou. Quer dizer... Continua se atacando, Continua atacando a luz que a humanidade precisa para crescer, porque se a humanidade não aceitar essa luz, é por isso que a humanidade está nessa grave decadência atual. Vivemos em um universo resplandecente de luz e beleza, mesmo que não o queiramos admitir. É do Norberto Kepp, do livro A Glorificação. Então, acabou agora a nossa live e eu espero que todos conseguiram, né, compreender alguma coisa sobre a importância da vida psíquica e perceber, né, essa rejeição que a gente tem ao bem, à paz, né, ao bem-estar, à saúde, para conseguir, né, ter bons momentos, né, nas festas de ano, né, no Natal, bastante espiritualizado e a passagem de ano, né, e que 2025 seja bem espiritualizado, abençoado para todos vocês, todos os brasileiros e para a humanidade, né, em geral. Sem guerras, com muita paz. Que Deus nos abençoe, né? Obrigada. Até a próxima.
Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, né, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Aqui nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.